Hoje tem se observado que as crianças que nascem agora são muito diferentes das crianças que nasciam antes. Essa nova geração é uma geração que vem totalmente diferente. Elas praticamente já nascem com o olho aberto, elas interagem muito com as pessoas à sua volta. São crianças que nos primeiros dias do nascimento têm aquele olhar muito mais fixo, elas sabem para onde está olhando. Parece muitas vezes que tem crianças que elas falam com o olhar, com os seus pais, com quem cuida delas. E muitas vezes as pessoas que estão à sua volta percebem muito isso. São crianças que já se mexem muito, são muito espertas, elas logo já ficam em pezinhas, elas já têm uma forma de interagir diferenciado. São crianças que desde muito pequenas, elas já não têm dificuldade alguma com celular ou qualquer outro aparelho que seja, ou muitas vezes para entrar no Note, numa internet. São crianças que vêm já, parece que prontas para toda essa tecnologia que nós temos atualmente. São crianças que desde muito cedo já têm opinião própria, já vêm muitas vezes sabendo coisas que os adultos muitas vezes não se preocuparam quando tinham essa idade. Muitas vezes a gente vê os pais falando, mas na idade que é o do meu filho e da minha filha, eu ainda não me preocupava com isso, mas essas crianças, elas já se preocupam, muitas vezes elas pesquisam e muitas vezes elas já vêm com muitas informações prontas. Então, cada vez mais, os pais precisam observar esses seus filhos e cada vez mais precisam estar preparados para essa nova geração. E essas crianças, ao mesmo tempo, são crianças que vão precisar de um olhar muito diferenciado dos pais, de quem auxilia na educação dessa criança. Porque são crianças que já vêm, muitas vezes, com algumas opiniões formadas. Mas essas opiniões, elas precisam estar de acordo também com o que nós temos dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, tem crianças que têm uma empatia muito grande com animais, essa nova geração. Então, elas gostam desde cedo dos animais, não deixam matar os animais. Elas têm são bem diferenciadas. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma geração, vem algumas crianças que não têm a menor empatia por animais. Então, elas também têm uma inteligência iguais às outras, mas elas não têm empatia. Então, elas maltratam os animais, ou quando vem algum animal em sofrimento, acha aquilo engraçado. Então, algumas particularidades dessa nova geração, elas precisam ser muito observadas, porque se essa criança ela nasce sem a empatia com o seu próximo, ela precisa ser desenvolvida, mas desde logo cedo. Muitas vezes os pais não observam e muitas vezes os pais acham engraçado a criança puxar o rabo do gato, puxar o rabo do cachorro, acham engraçado de repente ficarem bravas a ponto de chutar um animal. Isso, os pais precisam observar essa criança, porque a inteligência dessas novas crianças que vêm vindo é muito grande, mas muitas vezes não desenvolveu algumas outras personalidades, não desenvolveu algumas características necessárias. Então, por exemplo, a empatia é uma delas. Então, o que os pais precisam fazer desde cedo? Essas crianças que ainda maltratam os animais precisam conversar com elas, precisam mostrar para elas que os animais são seres vivos, que precisam de cuidado, precisam trocar essa forma dessa criança pensar e agir desde muito cedo. Porque se isso não é feito, elas vão crescer adultos que não vão ligar para os animais e que não vão ter a menor empatia com outro ser vivo, e não só de animais. O que a gente observa é que muitas vezes os pais ficam muito preocupados e muitas vezes muitos pais chegam a falar que eles têm um certo medo de conversar com os seus filhos, porque eles não sabem direito como agir, porque eles já têm tanta opinião. São crianças que já vêm com tanta forma de pensar pronta, que muitas vezes eles ficam sem saber, sem ter um direcionamento. Então, é muito sério quando a gente fala da nova geração. É uma geração que ela não pode ficar à margem. É uma geração que ela precisa ser olhada desde muito cedo. Essa também é uma geração em que ela gosta muito de tentar ultrapassar os limites.
E por quê? Porque elas já têm uma forma de pensar mais elaborada do que as gerações passadas. Então, muitas vezes, eu ouço os pais dizerem que as crianças dão nó na forma deles pensarem. Muitas vezes eles não têm as respostas e muitas vezes eles ficam sem saber, porque eles conversam com seus filhos e os seus filhos voltam debatendo. E eles debatem de uma forma que muitas vezes os pais ficam sem saber como falar. O que esses pais têm que fazer? Tem que passar a estudar cada vez mais sobre essa geração, sobre como educar essa nova geração. O diálogo ele tem que ser colocado desde cedo, em todos os momentos. E quando se vai falar alguma coisa com o filho, com a filha, e que os pais notam que eles não têm o domínio daquele assunto, é sempre melhor eles primeiro estudarem esse assunto, entender como esse assunto funciona. Precisam muitas vezes verificar que assunto que o seu filho e a sua filha estão falando, sobre o que significa aquele assunto. Então, por exemplo, se for um assunto sobre algo que seja algum assunto tabu hoje. Então, os pais precisam ir atrás desse assunto, precisam fazer pesquisas na internet, em fontes que sejam fidedignas, em fontes que sejam confiáveis, e conversar com seus filhos sobre isso. Os pais precisam, por exemplo, estudar antes de conversar com esses filhos. Porque muitas vezes essas crianças são crianças que já sabem muito mais do que os adultos que estão próximo deles. Então, por exemplo, se eles vão falar de alguma doença, eles falam com muito maior propriedade do que os próprios pais. Então, o que os pais têm que fazer? Quando vão falar de alguma coisa, por exemplo, se vão falar sobre vícios, sobre drogas, sobre relacionamentos, os pais precisam se preparar muito antes para eles estarem aptos, quando for conversar com esse filho, com essa filha, eles passarem para eles, com seriedade, algo até que está pautado na ciência, algo que eles já viram, para terem maior condição do diálogo, maior condição no discurso quando eles estão com esses filhos. E o que a gente observa também é que é uma geração que precisa de muito diálogo. Elas não aceitam simplesmente chegar e dizer isso é assim e pronto. Então, os pais precisam também preparar-se para essa geração, porque é uma geração dos porquês. É uma geração que vai atrás das respostas. Então, cada vez mais, os pais precisam preparar-se para essa geração, porque nós vemos que muitas vezes essas crianças que crescem, que viram pré-adolescentes, adolescentes, eles têm um discurso tão pronto, tão formado, que muitas vezes os pais não conseguem conversar a ponto de trocar essa forma do filho e da filha pensar e analisar. Então, por isso é que se precisa cada vez mais entender de vários assuntos. Então, por exemplo, se o seu filho passa por um problema grande de relacionamento atualmente, então o que os pais precisam procurar? Fontes sérias que falem sobre relacionamentos, relacionamentos de adolescentes, como esses adolescentes precisam entender o relacionamento, um relacionamento saudável, que tipo de consequências pode ter num relacionamento que não é saudável, as doenças que ocasionam, o olhar para o outro, a evitar a pluralidade de parceiros, como nós vemos muito atualmente dos jovens, e quebrar esses paradigmas, quebrar essas formas que vão se colocando, que muitas vezes não auxilia no desenvolvimento da personalidade, que muitas vezes acaba não auxiliando lá na frente como adulto, que muitas vezes acaba trazendo muitas consequências. É uma geração em que os pais também precisam, ao mesmo tempo que dá liberdade a essas crianças para pensar, para desenvolver, para ter uma condição posterior como adulto, de ter um desenvolvimento cada vez mais saudável, essa criança também precisa entender os limites, precisa também entender o que é o olhar para o outro diferenciado. Então, é uma geração que precisa de muito mais trabalho dos pais. É uma geração que pensa diferente, é uma geração que vem com personalidade já própria, mas que, ao mesmo tempo, os pais precisam estar
próximo dessa geração, precisam estar acompanhando essa geração. É uma geração que precisa de diálogo, que muitas vezes vão ter dúvidas, e muitas vezes que se essas dúvidas não são tiradas, muitas vezes acabam tendo ações erradas, ações que não seriam ações próprias, porque muitas vezes são crianças em que leem muito, em que são crianças em que entendem muito do que acontece à volta, mas muitas vezes não têm o discernimento de saber o que é o correto e o que não é correto. Então elas precisam sim do acompanhamento dos pais, precisam sim de uma educação cada vez mais próxima, a educação de entender o seu próximo, a educação de sentar, ouvir o outro. E cada vez mais nós vemos que são gerações que vêm sim diferenciadas, são gerações que a gente vê que elas podem sim fazer cada vez mais o mundo melhor, porque muitas vezes vêm com uma conscientização muito grande de natureza, de viver em sociedade, uma conscientização muito maior de universo, uma conscientização muito maior de todos os assuntos que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, como pais, estar sempre próximo dessa geração cada vez mais, porque são gerações que precisam sim do diálogo, precisam da liberdade, mas é de uma liberdade em que se coloca as situações que estão no dia a dia, para que essa liberdade não vire uma libertinagem, que é muito diferente de ter-se a liberdade de falar, ter-se a liberdade de estar no seu lugar e de se colocar. Então, precisa-se sim fazer essa diferenciação para que essa geração, quando vir há pouco tempo virar adulto, eles estarem prontos realmente e preparados. Porque se nós pais, se os pais não tiverem esse acompanhamento próximo, é uma geração que pode sim se perder por conta de muitas vezes utilizar conceitos errados, conceitos que muitas vezes eles acreditam que pode ser por esse caminho e muitas vezes não é. Muitas vezes são conceitos em que eles aprendem errado e passam errado. Por quê? Porque é uma geração que tem já personalidade própria. Então ela precisa estar muito mais próximo para a orientação dos seus pais. Então, todas essas situações precisam ser colocadas, mas cada vez mais educar-se faz necessário educar-se primeiro, ir atrás dos assuntos e conversar. E quando estiver conversando com o filho, com a filha, e não souber do assunto, usar da sinceridade. Esse assunto eu não domino. Vamos estudar, ou eu vou estudar, e depois a gente volta a conversar. Eu vou entender direito do que se trata e não ir comprando simplesmente o que é falado sem ir atrás, sem saber se aquilo realmente funciona daquela forma. Porque nós estamos cada vez mais com gerações que vêm muito mais avançadas em questão de formulação de pensamento, em questão de linguagem, em questão de entender como funcionam as coisas, mas muitas vezes sem uma moral, sem uma idealização mais elevada. Então, esse problema de saber-se muito e, ao mesmo tempo, não ter a empatia, não ter o olhar diferenciado para o outro, ele acaba gerando muito mais problemas. Então, os pais precisam estar muito atentos a isso, precisam ficar muito próximo dos seus filhos.